Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Café com Luiz. Hoje é o papo de altíssimo nível com as minhas alunas e nutricionistas Júlia e Carol, idealizadoras do projeto Metaboliza, que vem ajudando muitas pessoas a mudar seu estilo de vida. Então, se você quer entender um pouco mais sobre metabolismo, não perca esse episódio. Então, para a gente começar, contem um pouco sobre vocês, como é que foi esse caminho até se tornarem nutricionistas. Então, meu nome é Júlia, essa é a Carol. A gente se conheceu na faculdade, a gente era muito acima do peso na época da faculdade, eu tinha 20 quilos a mais, a Carol tinha 42 quilos a mais. E a gente acabou se aproximando na faculdade por afinidade mesmo, né? E a gente resolveu trabalhar juntas. Quer contar essa parte? A gente resolveu trabalhar juntas porque a gente percebeu que a maioria dos profissionais não trabalhavam da forma correta com a questão do excesso de peso, que na verdade é a obesidade. Então a gente levantou muito a bandeira do tratamento correto dessa doença e a gente se uniu. Então hoje nós somos sócias, trabalhamos juntas em prol desse objetivo. Então vamos falar um pouco mais o que é o Metaboliza, como ele surgiu e qual o objetivo desse projeto. Então, eu e a Júlia, a gente tem um consultório, né, uma clínica de nutrição, e a gente atendia há mais ou menos uns 3 anos e a gente percebeu que o atendimento individual estava sendo muito raso, não estava ajudando o tanto de pessoas que a gente conseguiria ajudar. Então a gente criou um projeto online, que é o Metaboliza, que é um programa de duração de 1 ano, que tem como objetivo emagrecer, né, uma pessoa através de 2 âmbitos principais, que é a reprogramação mental e a performance metabólica. Então, por que é Metaboliza? Justamente para trabalhar com pessoas que não conseguiram emagrecer de jeito nenhum, que era o nosso caso, o meu e da Júlia, né? A gente se formou como nutricionistas obesas, muito, muito acima do peso, e a gente criou o Metaboliza depois disso. Então, é um programa 100% online. Olha, bem legal. E também a gente notou que o que a gente demorava, por exemplo, em 3 anos para passar nas consultas para os pacientes, no Metaboliza a gente consegue passar em 1 mês. Então, todo o conhecimento que a gente teve durante a faculdade, porque o Metaboliza ele é sobre emagrecer, mas ele também é muito didático, né? Então, a gente ensina desde o que é uma proteína, um carboidrato, até como mudar a mentalidade de gordo, pensar como uma pessoa magra. Então, é realmente tudo que a gente aprendeu na faculdade e o que a gente fez realmente na prática para emagrecer, né? O que a gente colocou em prática. Então, por isso que ele é muito bom, assim, e a gente nota que quem faz ele tem mais resultado do que vem na consulta, porque a pessoa aprende em muito pouco tempo muito conteúdo, né? Olha, muito interessante, hein? A gente sempre escuta muito falar assim, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Então, qual realmente é a influência do metabolismo no nosso emagrecimento? Uma coisa que às vezes as pessoas acham que impacta o metabolismo é a questão da idade e realmente acaba impactando, né? Então, ter um metabolismo lento é real, não é conversa para boi dormir, né? Mas a gente tem que pensar no que você está fazendo para se tornar uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, né? Então, se tu é uma pessoa que tu não dorme bem, que tu não bebe água, que tu não tem um estilo de vida saudável, num contexto em geral, nem vou entrar tanto nesse aspecto, porque é algo que todo mundo, né, já tem um pouco mais de conhecimento, que é dormir bem, não consumir tanta bebida alcoólica, se alimentar de forma relativamente boa, né? Agora, se você já faz tudo isso e ainda assim tem um metabolismo lento, também tem solução, e é possível que isso aconteça, né? Então, acho que isso é uma coisa que acontece muito, né, Júlia? A gente vê isso muito nas nossas alunas, porque a questão hormonal, ela afeta diretamente o nosso metabolismo, tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente de mulheres, né? Então, a questão hormonal, a gente trabalha muito nessa questão hormonal através da combinação inteligente dos alimentos, né? Então, para te acelerar o teu metabolismo de forma natural, é possível, né, Júlia? É possível, a gente trabalha muito isso no Metaboliza através da combinação inteligente de alimentos que a gente fala. Então, em todos esses anos a gente estudou muito o poder dos alimentos naturais, né, especiarias, condimentos que a gente tem em casa, e a gente aprendeu diversas fórmulas, diversas combinações que ajudam a acelerar o metabolismo. Então, a gente passa isso também para as nossas alunas. E, claro, em combinação com isso, o exercício físico, né? Então, nem se fala que quanto mais massa muscular a gente tem, mais rápido fica o nosso metabolismo. Isso é um fato científico, que não tem como discordar. Então, a gente sempre fala, precisa fazer exercício para emagrecer? Não, mas precisa fazer exercício para acelerar o metabolismo. Isso precisa. Então, agora uma perguntinha que eu prometo que não vai impactar no treino de vocês hoje. Como é que está sendo? Como é que está sendo treinar comigo? Tá leve, tá fácil, tá puxado? Não, tá bem difícil. Assim, eu acho que quando uma pessoa, eu já aproveitando, né, a resposta, quando uma pessoa busca uma orientação, ela tem que sair da zona de conforto dela. Então, por exemplo, tu tá treinando sozinho em casa e tu busca um profissional e tu vai treinar da mesma forma com um profissional que tu treina sozinha, desculpa a sinceridade, mas pouco isso vai estar sendo resolutivo para acelerar teu metabolismo. Tu precisa realmente se sentir desconfortável. Eu acredito que até o Luiz já tenha falado mais sobre, talvez não precisa sentir dor, mas tu tem que sentir que tu tá indo além do que tu pode ir de uma forma sozinha, né? Então, o exercício físico para mim é muito assim.
Pra mim é muito difícil. Eu não gosto. Eu odeio. Eu reclamo o tempo inteiro. E tem um problema na minha história do meu emagrecimento, que eu emagreci sem fazer musculação. Então isso é horrível pra mim, porque eu perdi muito músculo. Então agora eu sofro com isso, né? Meu 4º ano magra. Então eu sofro muito com isso. Então se você tá no início, que bom, comece a fazer musculação o quanto antes, né? E lembrar que a Júlia falou que não precisa fazer musculação para emagrecer, mas para manter é obrigatório. Então, se tu quer ficar magra por um período e depois engordar de volta, não precisa fazer musculação, mas se quer ficar magra para sempre, precisa fazer musculação. Então, treinar contigo, Luiz, tem sido bem difícil. Bem dolorido, mas assim, é um treino bem inteligente. Então, que para mim é ótimo. Eu sou uma pessoa que não tem muito tempo, então eu preciso vir para treinar. Eu não gosto muito e eu falo isso até para as minhas alunas e para os meus pacientes, fechar um pouco mais a boca na hora do treino, né? Tu tá ali para fazer uma atividade física. Eu e a gente conversa muito o dia inteiro, então, pelo menos no ambiente da musculação, tentar se concentrar como uma coisa mais séria. Eu vejo que as pessoas levam tudo muito na brincadeira, né? Tipo, é tudo é tudo bobo, é tudo engraçado, mas na verdade pensa que tu tá indo tomar uma pílula contraceptiva para muitas doenças, que é o exercício físico. Então, levar mais a sério. Eu não vou falar que tá fácil, senão vai pegar pesado. Mas, não, eu acho que o exercício é muito importante. Eu sempre falo também, é melhor fazer 2 vezes por semana com um bom profissional do que fazer todo santo dia sozinha. Porque às vezes sozinha a gente não vai até o nosso limite máximo, a gente não sabe direito qual que é o melhor exercício para aquele dia, para aquele momento. A gente acaba, que nem a Carol falou, a gente pega o celular, se distrai, ou a gente começa a conversar com alguém e se distrai. Então, acho que é importante ter um bom profissional, assim, que realmente se preocupa com o treino, né? O Luiz é muito preocupado com o nosso treino, com o nosso resultado. Então, isso é importante também, não é uma pessoa que está aqui só por estar, né? Então, acho que a gente tem que buscar, sei lá, se a pessoa não tem condições de fazer com personal, mas fazer pelo menos uma consultoria, alguma coisa assim, um treino personalizado mesmo, sabe? Porque tem tanto treino por aí, mas não adianta. Se tu faz um treino que não é específico para ti, parece que só desanima porque a pessoa não vê resultado, né? Então, acho que o exercício é muito importante e eu estou gostando muito de treinar aqui. Então fica a dica, ó, ficar batendo muito papo com o seu personal pode até fazer bem para sua cabeça, mas não vai dar resultado para o seu corpo. Para fechar com chave de ouro agora, uma dica de emagrecimento e uma dica para ganho de massa magra, coisa que a pessoa vai assistir esse vídeo e já pode sair aplicando. Bom, vou começar dando uma dica então para ganho de massa magra, depois eu quero falar sobre emagrecimento. Mas o básico para ganho de massa magra, que as pessoas pecam muito, muito, e a gente também pecava nisso, é o consumo de proteína. Então, a gente sempre fala, o músculo, ele precisa de proteína. É como o carro que precisa do combustível. Então, tu pode ter o melhor carro, mas se não tiver combustível, ele não vai andar. E o músculo é a mesma coisa. Pode fazer o melhor treino, se não tiver consumindo a proteína adequada, o músculo não vai se desenvolver. Não importa, pode fazer com o melhor personal do mundo inteiro. Então, esse é o princípio básico que a gente fala, mais ou menos de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo, né, de peso por dia. Então, isso também é uma coisa que as pessoas confundem às vezes, porque, por exemplo, 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína, né? Então, a gente tem... Por isso que é importante o acompanhamento nutricional, né? Porque às vezes a gente acaba... eu acho que aqui tem 100 gramas de carne, isso aqui tá bom pra mim. Aí, quando a pessoa vai pesar, isso acontecia muito com nós, né? Acho que aqui tem 100 gramas de carne. Aí vai pesar, tem 50. Aí, meu Deus, 100 gramas é muito. Então, quando a gente vai só no olho, a gente acaba comendo muito menos do que precisa. E, claro, se é uma pessoa que está super acima do peso, isso não vai fazer tanta diferença. Mas se é uma pessoa que não tem o IMC tão alto... esses detalhes fazem a diferença. Então, que chato, tem que pesar comida. Sim, se o teu resultado é um corpo mais legal, tem que pesar comida, né? O corpo perfeito tem um preço a se pagar, a gente sempre fala isso. Exato. Então, em questão de massa muscular, acho que esse é o princípio básico, claro, seguido de todos os outros, como dormir bem, né? Ter um sono de qualidade. Isso não quer dizer dormir 10 horas por dia, mas acordar bem, não acordar cansada, dormir umas 7, 8 horas, né? Por noite, tomar bastante água, isso tudo que é o básico, assim, mas realmente sem a proteína, não vai ter ganho de massa muscular. E não adianta também comer só proteína, né? Tem que ter ali carboidrato, fibra, fruta, legume e todo o resto. E uma dica, então, para emagrecimento que você pode aplicar já hoje, né, ouvindo a partir disso. Normalmente, quem está muito acima do peso tem muita dificuldade com carboidratos e doces e tem uma estratégia muito poderosa para diminuir essa vontade de comer carboidrato e doces, são 2 coisas. A primeira delas é, antes da janta e antes do almoço, então antes do almoço e antes do jantar, você vai tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã, de preferência orgânico, é bem fácil de achar no mercado e é bem baratinho, deve estar R$1, R$2. Porque utilizando o vinagre, as tuas papilas gustativas vão mudar. Então, tu vai terminar a tua refeição sem vontade de comer doce. Então, a primeira dica é essa, já começa aplicando hoje mesmo. E a segunda dica é, inclui um shot matinal no teu dia, para dar uma acordada no teu metabolismo logo de manhã. Então, mistura meio limão, uma colherzinha bem pequenininha, de cúrcuma, pimenta, canela, do Ceilão, que é a verdadeira canela, um pouquinho de água morna e a primeira coisa que tu vai utilizar no teu dia. Se tu puder, já aproveita e fica em jejum, já vai emagrecer bastante. Mas essas 2 dicas são ótimas para quem quer emagrecer. Olha ali, então vocês receberam 2 dicas que vocês já podem sair aplicando ainda hoje, hein?
Chegamos ao fim. Foi um prazer participar com vocês aqui no Café com o Luiz, conhecer um pouco mais dessa história de vocês, do projeto de vocês. Para quem quiser saber mais então sobre o Metaboliza, eu vou deixar o link, o Instagram delas aqui na descrição do vídeo. E para você que quer melhorar o seu treino e acelerar o seu metabolismo, pode contar com a gente. Obrigada, prof. Bora treinar, né, Júlia? Obrigada pela participação, contem com a gente, estamos aqui para ajudar. E agora vamos usar esse café como pré-treino. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me